A Bíblia fala de alguns ofícios, né? Especialmente o apóstolo Paulo, ele fala do ofício do pastor, né? Do bispo, e também do diácono. Então são ofícios importantes que devem acontecer, devem estar sendo exercidos no âmbito da igreja local. E é sobre isso que eu quero compartilhar neste vídeo. Então, meu nome é Eliezer Souza, é uma alegria muito grande ter você aqui como minha audiência. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço para você se inscrever. Se você já é inscrito, curte, compartilhe esse vídeo com aqueles que você acredita ser pessoas que podem crescer e serem edificadas com esse vídeo. Eu estou estudando o livro O Manual do Diácono, um guia prático para servir, e hoje eu vou falar sobre as qualificações do diácono. Se você quer ver a introdução do livro, eu gravei um vídeo anterior, um vídeo na semana passada. Você pode acessar esse vídeo e ali então você se inteirar daquilo que nós estamos compartilhando. Então, Paulo fala a respeito do que esses homens e mulheres, os diáconos, né, devem ser e devem fazer. Então, ele trabalha essa questão importante que nós devemos levar não só para o diaconato, né, mas para a vida de um modo geral, que o quem vem antes do que, né? Então, a qualificação dos diáconos, quem deve ser diácono, né? Isso vem antes do que fazer, né? Então, ali em Atos capítulo 6, no versículo 3, diz assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E Paulo fala também lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 8 a 12, que diz assim: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e ganância, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Então, nesses dois textos, nós vamos então estar verificando essas qualificações. E é interessante, assim, ó, essas deveriam ser qualificações de todo cristão, né? Mas a gente sabe que nós temos as qualificações para todo cristão que Jesus nos dá, os mandamentos, o exemplo, ser discípulo, segui-lo. Mas quando nós falamos de alguns ofícios, como por exemplo o pastor, o bispo, o presbítero ou o diácono, existe ali umas qualificações mínimas necessárias para que esse ofício seja exercido. E a primeira qualificação que eu quero compartilhar com você é que tem que ser homens de boa reputação, tá? Então, ali em Atos, no capítulo 6, ele fala a respeito disso. O que esses homens, como que esses homens são vistos pelos de dentro e pelos de fora? Como eles estão sendo observados e se essa reputação é uma boa reputação, ou seja, qual é o vínculo de confiança que esses homens têm com o público, com o grupo de irmãos da igreja, os de dentro e os de fora também. Esse homem é digno de confiança? Então, essa reputação vai sendo construída no dia a dia e o diácono, ele precisa ter uma boa reputação, tanto para com os de dentro quanto para com os de fora. Da mesma maneira, os diáconos de hoje devem ser homens de boa reputação dentro e fora da igreja. Membros de uma igreja não podem ter dúvidas de que os homens que os exercem são dignos de seu respeito. Então, essa deveria ser uma qualificação de todo cristão, tá? Paulo aqui fala dos diáconos, né? Temos que ter boa reputação. Essa é a primeira
característica, qualificação, né? A segunda qualificação, ainda em Atos capítulo 6, cheio do Espírito e de sabedoria. Então, é necessário que essa pessoa ela esteja cheia do Espírito Santo. A pessoa que está cheia do Espírito Santo certamente terá uma boa reputação, sabedoria espiritual, e será capaz de cumprir cada uma das qualificações morais estabelecidas em 1 Timóteo 3, de 8 a 15. Então, estar cheio do Espírito Santo, como é que eu vou dizer isso aqui para você? Eu estou aqui tentando encontrar o contrário de ser cheio do Espírito Santo. Bom, o contrário de ser cheio do Espírito Santo é ser cheios de si mesmo. Então, se você é uma pessoa cheia de si mesma, significa que você não está se enchendo do Espírito Santo. Então, toda pessoa que se enche do Espírito, você pode pegar aí a ideia de um copo, de uma jarra cheia de água, e você vai derramando essa jarra até encher o copo e o copo vir a transbordar. Então, o autor aqui do livro, ele fala que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela terá as outras qualificações necessárias. Mas o que impede um homem e uma mulher de serem cheios do Espírito Santo? É estar cheios de si mesmo. Se ela tem uma vida centrada nela, tudo por ela, para ela, com ela, a respeito dela, ela está cheia de si mesma. Mas se essa pessoa ela se enche, como diz Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, se ela está cheia do Espírito de Deus, o Espírito Santo, ela vai pensar como Deus, querer como Deus, desejar as coisas que Deus deseja, amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Ela vai passar o dia pensando em Deus, se relacionando com Deus, vivendo Deus, experimentando Deus. É assim que funciona o estar cheio do Espírito Santo. Então, o diácono, para que ele possa servir a Deus e servir a sua comunidade, ele precisa dessa qualificação de estar cheio do Espírito Santo. Então, essa é a segunda característica. A terceira característica está em 1 Timóteo 3, deve ser respeitáveis. Então, os diáconos devem ser homens e mulheres respeitáveis, que diz respeito ao caráter moral desses oficiais. Ou seja, não é apenas o que eles dizem, não é apenas a aparência, o comportamento, a atitude, as decisões. Isso requer que sejam tomadas de acordo com uma pessoa cheia do Espírito Santo, estando cheio do Espírito Santo, essas pessoas serão observadas e, ao serem observadas na forma como decidem, na forma como abordam as pessoas, na forma como lideram, na forma como elas apresentam as situações, como elas resolvem as situações, como elas tomam decisões, essa forma vai refletir o Espírito de Deus. Essas pessoas serão respeitadas, elas serão respeitáveis, as pessoas vão olhar para elas, não é uma questão de hipocrisia. O que ele fala aqui é o que ele vive, é o que ele experimenta, ele não tem duas faces, o que ele é, e aqui em casa, na igreja ou em qualquer lugar, e quando ele toma decisões, ele não é levado por circunstâncias, por sentimentos, mas pelos princípios bíblicos. Pessoas assim são respeitáveis. E ele continua então, de uma só palavra. A palavra grega aqui traduzida por hipocrisia significa literalmente de dupla língua. Então ele tem que ser um homem de uma só palavra. O sim é sim e o não é não. Então um homem dado à hipocrisia tende a dizer coisas diferentes a várias pessoas. Então o diácono não é uma pessoa que aqui com o pastor tem o comportamento, ali com aquele irmão está conversando pessoalmente, ele fala outra coisa e depois quando está em grupo diz outra coisa. Não, ele é o mesmo. Ele sustenta aquilo que ele diz em qualquer situação. Então é um homem ou uma mulher de uma só palavra. Porque se for de dupla palavra, né?
isso enfraquece a confiança. Mas se for uma pessoa de palavra, de uma só palavra, em qualquer circunstância, diante de quem quer que seja, isso fortalece a confiança. A próxima, então, a qualificação para ser diácono é não inclinados a muito vinho, ok? Esta é uma proibição à embriaguez. Aqui eu quero dar uma opinião pessoal, tá? Minha, que eu adoto já desde sempre. Nenhuma amizade com qualquer tipo de bebida alcoólica. Qualquer tipo, não importa se você não vai se embriagar ou não, tá? Eu parto do princípio, eu sei que as pessoas não concordam com isso também, muitas pessoas não concordam, mas pensa bem, se na nossa legislação de trânsito eu beber um copo e dirigir, um copo de bebida alcoólica e dirigir, já altera o meu estado, por isso, se eu fizer isso, eu posso ser multado, posso ter minha carteira cassada, dependendo da circunstância. Então, eu particularmente aconselho a não ter nenhum contato com bebida alcoólica. Mas o que Paulo está dizendo aqui é não dado a embriaguez, tá? Só para fazer essa distinção e dar a minha opinião a respeito disso. Então, essa pessoa precisa ser sóbria. E aqui é um ponto importante. A pessoa precisa ser sóbria, ela não pode estar embriagada. Então Paulo aqui adverte que essa pessoa não deve ser inclinada a muito vinho. Diáconos, que são líderes e servos, devem dar o exemplo nessa área. Ok? Não pode ser um beberrão, né? Próxima qualificação. Não cobiçoso de sórdida ganância. O diácono não deve usar sua opinião como meio de cobiça e ganho material. Isso não é só com os diáconos, muitos pastores também às vezes se aproveitam disso, profissionais. Não é pelo fato de você ter determinada função que você vai se apropriar daquela função para ter lucro. E lucro aí, não estou me referindo apenas à questão financeira, qualquer tipo de lucro. Então, o único motivo que um homem deve ter para servir como diácono é o chamado de Deus para fazê-lo. Então não pode haver interesse de posição, quero estar mais próximo do pastor, quero fazer isso para aparecer. Não. O único motivo para ser um diácono deve ser o chamado de Deus para fazê-lo. Então não pode ser cobiçosos de sórdida ganância. Continuando, ele fala de mais uma qualificação, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então, doutrina importa sim, é importante que o diácono tenha conhecimento doutrinário, é importante que o diácono entenda que os líderes e servos da igreja devem considerar a fé que uma vez por todas foi entregue ao santo, lá segundo Judas 1:3, né? Então, como fundamento, não é uma questão opcional, é uma questão mesmo que é um fundamento da fé em Cristo Jesus. Então, as suas decisões e as suas escolhas devem ser pautadas por aquilo que nós cremos no Evangelho, nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Então, essa característica descreve um homem que acredita de todo o coração nos ensinos bíblicos. Então, a base para suas decisões são as orientações bíblicas, não é o achismo, não é o sentimento, nem são as circunstâncias, é o que a Bíblia diz a respeito disso. Então, o diácono, para ele estar qualificado, ele precisa conservar o mistério da fé com uma consciência limpa, tendo a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática. O diácono não deve apenas ter convicções bíblicas, ele deve vivê-las. Então não é uma questão teórica. Ele não somente acredita no texto sagrado, como ele vive aquilo que o texto sagrado diz. Depois, ele passa para mais uma qualificação, que são experimentados e irrepreensíveis. Então, deve ser aprovado e deve ser encontrado irrepreensível. Então, ele é testado, ele é ali, ele passa por um conjunto de oportunidades. Então, durante um período, né, ele passa por diversas circunstâncias e provações, o seu caráter também é experimentado, e aí então ele pode vir a
servir como diácono. E ele fala também a respeito de ser irrepreensível. A palavra grega traduzida por irrepreensível literalmente significa não acusado. Então não tem de que ser acusado, então ele tem uma vida ali irrepreensível. Um homem demonstra sua aptidão para o cargo na igreja por sua conduta e não simplesmente por seu discurso. O discurso e a conduta andam muito bem alinhados e são congruentes. Depois ele fala, sua esposa é piedosa, então ele acrescenta essas questões a respeito também de ser marido de uma só mulher, né, da sua esposa, como também sendo essa qualificação. Então, marido de uma só mulher, dentre as qualificações exigidas, essa é a mais discutida e, francamente, a mais debatida. O que significa dizer que os diáconos devem ser marido de uma só mulher? Então, existem aqui algumas opiniões do autor a respeito disso. Então, seria muito interessante. Ele fala que da dificuldade de um homem, por exemplo, divorciado, que se casou novamente, o que significa ser um homem de uma só mulher. Ele acrescenta que o diácono não deve ser um mulherengo. Parece até uma coisa, pastor, é o diácono? Não, todo homem cristão, né? Mas ele aqui dá essa qualificação que um homem de uma só mulher, um homem de uma mulher só que foi testado, há de provar que leva seu casamento a sério. Então é uma questão mesmo de alguém que vê no casamento como algo sagrado e antes de qualquer coisa atribui a Deus o sucesso do casamento, ama a esposa de acordo com a forma como Cristo ama a igreja também. Então, são qualificações que você pode estar observando ali nos textos de Atos capítulo 6, versículo 3 e depois ali em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 8 até o verso 12. Então, fica aqui a sugestão do autor. Na verdade, não é a sugestão do autor, desculpa. É o que Paulo fala a respeito de como deve ser aquele que foi chamado por Deus e está qualificado para ser um diácono. Então, esse é o resumo desse capítulo, que fala das qualificações. Ele é bem simples, estão ali bem explícitas, né, nas escrituras. Então, e você? Consegue identificar um homem assim na sua igreja? Se você for um pastor, se você for um líder, você consegue identificar essas características na sua própria vida e de repente Deus já lhe chamou para ser diácono e você ainda está relutante? O que está impedindo você de ouvir o chamado de Deus? Então, que Deus nos abençoe. Se você gostou aqui desse vídeo, deixa o seu like. Se você identifica que pode ajudar alguém compartilhando esse vídeo, então faça isso, compartilhe. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu peço a você então para deixar o seu like e se inscrever também no canal, tá bom? Um grande abraço e depois a gente vem para o próximo capítulo e próximo vídeo. Grande abraço, fica com Jesus.